Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Nós seguimos com a série especial de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Fortaleza. A ordem das entrevistas foi estabelecida a partir da confirmação dos convites pelas assessorias dos candidatos. E a convidada de hoje é Gabriela Aguiar, candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Evandro Leitão. Quais as estratégias para a reta final da disputa na capital cearense? Quais as políticas públicas que a candidata propõe para as mulheres? Como está a saúde pública da capital? Ainda, os planos do PSD nestas eleições municipais. Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Gabriela Aguiar é médica, a convidada é de tradicional família política de Tauá, no sertão dos Inhamuns. A entrevistada está no primeiro mandato de deputada estadual. Filiada ao PSD, Gabriela é candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão, do PT. Participa do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, Erivaldo Carvalho. Gabriela, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la, principalmente nesse momento. Nós já estamos aí numa reta final de campanha eleitoral. O que é que você aponta como as estratégias que ajudaram a posicionar a campanha de vocês e, pelo que as pesquisas têm apresentado, numa posição hoje mais confortável? Primeiro, quero agradecer a toda a rede otimista, a você, Carla, a você, Erivaldo, ao programa Eleições 2024, a oportunidade de estar hoje aqui. Eu fico muito feliz de ver que o nosso crescimento foi um crescimento muito orgânico. A nossa candidatura começou com 3%, 4%, subiu para 8%, 10%, 12%, 14%, 18%. Hoje está em torno de 23% a 25%, a depender da pesquisa que for avaliada. Mas, de fato, o que há de comum em todas elas é que é a candidatura que mais cresce. E isso vem sendo uma construção de dia a dia, eu digo que é um trabalho de formiguinha que acontece diariamente. A gente tem percorrido muito os bairros de Fortaleza, a gente se divide, o Evandro vai para um lado, eu vou para o outro, nossa primeira-dama, futura primeira-dama vai para outra. A gente tem trabalhado com a conscientização da nossa candidatura e eu acho que isso tem sido fundamental. Um outro ponto que eu percebo que as pessoas têm valorizado são as propostas. O Evandro sempre fala que a cada crítica, a cada fake news, ele vem com uma proposta. E a população de Fortaleza vem mostrando que o que ela quer é proposta. Então eu acho que está sendo até esse momento um grande período de crescimento, tanto pessoal como profissional e até humano. Estou muito feliz de estar hoje aqui. O PSD conseguiu, candidato, emplacar a senhora na chapa, né, do PT, né? Isso é um custo de negociações, etc. Haviam outros nomes, né? Então o PSD está nessa disputa com essa responsabilidade, né? Qual o peso do partido nesse posicionamento que a senhora coloca aí como confortável agora nessa reta final da campanha? Eu sempre falo que o Evandro teve a sorte, nós tivemos a sorte de trabalhar juntos logo no meu primeiro mandato, de me ver trabalhando. Eu, enquanto deputada, até o momento fui a deputada que mais apresentei projetos, entre projetos de lei, projetos de indicação, realização de sessões solenes, audiências públicas. A gente tem a maior quantidade de lei aprovada por um mandato feminino até o momento. E a honra de presidir a Escola Superior do Parlamento Cearense. Quando o Evandro me confiou essa missão, existiam apenas 2 escolas do Legislativo no estado do Ceará. Hoje nós já passamos 124, com mais de 170 municípios visitados pessoalmente para mostrar o trabalho da educação legislativa. Então eu acho que ficou mais fácil para que o Evandro, frente a vários nomes que foram apresentados,
entendesse que era bom trabalhar comigo. Eu sempre falo isso. A gente, quando vai para as entrevistas, as pessoas perguntam, mas por que você? Eu acredito que eu tinha essa vantagem de estar trabalhando junto dele. Ele sabe que a gente, com a missão dada, a missão será cumprida. E ele vem dizendo claramente em várias entrevistas que a gente quer ter esse momento de mostrar a capacidade do meu trabalho, o trabalho de uma mulher jovem, de uma mulher que é médica, que é geriatra, que conhece a saúde pública de perto, que tem um desejo de servir. Então eu acho que esse vai ser o nosso papel aqui, e eu digo sempre para ele, meu prefeito, serei pau para toda obra. Gabriela, em uma possível vitória eleitoral, qual o papel que você imagina desempenhar na vice-prefeitura de Fortaleza? Como eu falei agora há pouco, sou pau para toda obra. Eu acho que a gente precisa entender as necessidades da capital como um todo. Tenho um conhecimento técnico específico maior na área da saúde, pois já tenho 11 anos de formada, tenho experiência aqui em Fortaleza. Assim que eu me formei em 2013, eu fiz concurso, residência médica em clínica médica no Hospital Geral de Fortaleza. Sou muito grata ao que aprendi. Depois eu fiz um fellowship, que é com um ano a mais de residência na França em medicina interna, somente para diagnósticos difíceis e doenças raras. Ao voltar, realizei meu mestrado em ciências médico-cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará. Depois fiz geriatria na Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de conhecer uma outra maneira de funcionar o sistema de saúde também aqui dentro do nosso país. Então, a gente trouxe esse conhecimento que eu acho que pode agregar muito na gestão. A senhora é médica e temos um médico prefeito, né? Fazendo assim um diagnóstico, né, para usar aqui o trocadilho, como é que está a saúde pública municipal, candidata? A gente tem dito que Fortaleza está com a saúde na UTI, em especial quando se fala em estratégia de saúde da família, em saúde mental, que é um problema gravíssimo, e também na rede hospitalar. Foram fechadas 3 emergências clínicas em um hospital municipal em Fortaleza. Mas, voltando aqui e insistindo, a senhora é médica e candidata a vice-prefeita. Ser médica não é, pelo que a oposição fala da saúde municipal, garantia de que teremos uma saúde pública adequada na cidade. Então, assim, o que a senhora, como médica, faria que o prefeito, que é médico, não está fazendo? Eu acho que o principal erro médico, já que vamos usar esse termo, o principal erro médico é a negligência. O prefeito atual pecou e cometeu o pior dos erros médicos, a negligência. Ele foi um prefeito ausente. Em todas as pesquisas de opinião que são feitas na cidade, cerca de 75% da população se sentiu abandonada. Eu acredito que a nossa missão é ser justamente aquele médico presente, um médico para chamar de seu, que eu digo isso. Então, se a gente está falando de Fortaleza como um paciente, que a gente tenha a capacidade de escutar, de ter empatia, respeito e propor tratamentos que são feitos visando e trazendo a pessoa para o centro da discussão. Hoje em dia, a gente não pode mais propor tratamentos que sejam impositivos. A mesma coisa é dentro da gestão. Nós não podemos acreditar que escolhas que determinam o futuro de uma cidade possam ser feitas somente em uma reunião de gabinete com 3, 4 assessores. A gente tem um compromisso aqui de fazer uma gestão participativa, colaborativa. Aqui mesmo, ainda no plano de governo, nós fomos a única chapa que fez 23 grupos temáticos para realizar um plano de governo que tivesse participação popular. Então, eu acho que essa é a diferença. A gente precisa dar o diagnóstico, propõe um tratamento e a gente acompanha esse tratamento, vê se está dando resultado ou não está dando resultado, e tem que ter a humildade, porque a arrogância é a véspera da queda. Além da saúde, em quais outros setores você também identifica esse posicionamento negligente do prefeito? Existe também a questão da zeladoria da cidade. Foi criada uma taxa do lixo para que a cidade estivesse sempre limpa e bem cuidada. Nós temos 1.200 pontos de lixos identificados em Fortaleza.
a cidade está mal iluminada, a cidade enfrenta vários problemas de infraestrutura, buracos, e isso por si só tira do cidadão aquela sensação de que a cidade é para se viver, que a cidade pode ser ocupada. Então esse é um ponto que a gente precisa trabalhar com muita clareza. Fortaleza como uma cidade limpa, sustentável, inteligente e inclusiva. Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trabalhar na nossa capital é a inclusão. A gente vê que tem uma fila enorme de pessoas com transtorno do espectro autista aguardando apenas um laudo para poder iniciar o seu tratamento. E tem muita dificuldade de acesso porque o tratamento não envolve somente uma medicação, mas sim terapias multidisciplinares. E eu só vejo na nossa candidatura exemplos claros e propostas concretas de que a gente possa ter os espaços girassóis, ampliação dos CAPs, o aumento também do atendimento com as terapias comunitárias, as terapias sistêmicas, enfim, eu acho que são outras áreas que não foram vistas com um carinho, com aquele olhar especial que precisava ter tido. Um outro ponto que é muito importante é o papel da mulher, o protagonismo da mulher. A gente tem um hospital que era o Hospital da Mulher e hoje não é o Hospital da Mulher, é um compromisso nosso de devolver esse hospital para a mulher fortalezense. A Fortaleza para a Mulher, que envolve uma linha de crédito e capacitação para as mulheres. A Casa da Mulher de Fortaleza para receber e acolher e dar um novo rumo para as mulheres vítimas de violência. A gente tem trazido bastante o protagonismo das mulheres. O Evandro traz não só uma vice para dizer que a mulher é importante, mas também para que a gente tenha políticas públicas realmente expressivas para a mulher. O Fortaleza foi um dos únicos municípios, uma das únicas cidades que não assinou o Ceará por Elas, por exemplo, que é um programa do governo do estado. Gabriela, eu vou pedir licença para um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe a candidata a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriela Aguiar. Gabriela, você no bloco passado falou sobre a necessidade de uma assistência mais cuidadosa à saúde da mulher e eu queria continuar nesse tema sobre a importância da política pública voltada para a mulher, mas no que tange a questão da violência, né? Você acredita que a Prefeitura de Fortaleza hoje dispõe de condições para tratar essa questão da violência doméstica? Infelizmente não. A gente sabe que o local mais comum de denúncias em relação à violência contra a mulher, na realidade, são nos postos de saúde. As mulheres se sentem mais à vontade, dentro do sigilo médico, de contar que foram violentadas, de pedir socorro, mas as equipes elas ainda não receberam o apoio para, de fato, trabalhar, proteger, integrar o sistema de proteção da mulher. O Evandro tem uma proposta muito interessante de trazer a Sala Lilás para dentro da atenção primária à saúde, para que a gente tenha um treinamento para receber essas mulheres, acolher. Hoje em dia, se ela traz uma denúncia, por exemplo, de que foi estuprada, ela vai ser sempre encaminhada para o IML. E, às vezes, somente nesse trajeto, a coragem de fazer a denúncia, ela vai se esvaecendo aos poucos. A gente precisa facilitar a vida dessas mulheres. Somente a coragem de denunciar já é um ato muito grande. Mas se a política pública não chega junto, realmente trazendo as facilidades necessárias e, sobretudo, as opções de saída do ambiente de violência, a gente vai continuar falando de violência, mas não vai conseguir resolver o problema da violência contra a mulher. O problema da violência contra a mulher ele exige que a gente tenha uma integração município, Estado, União, os poderes da Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público realmente precisa trabalhar junto.
O Evandro tem uma experiência muito importante na Procuradoria. Quando ele assumiu a Assembleia Legislativa, tinham 6 procuradorias. Hoje tem mais de 150 procuradorias da mulher, trazendo justamente esse aporte integrado. Foi como ele conseguiu que o Poder Legislativo também se aproximasse desse tema com propriedade, com ação. Isso é algo muito importante. A gente também precisa falar que as mulheres têm muita dificuldade no acesso às políticas de reprodução, né? Então, tanto as mulheres que têm dificuldade no acesso aos contraceptivos, nas orientações adequadas para o seu planejamento familiar, elas têm dificuldade de acesso também quando sofrem, padecem de doenças como a endometriose, que não tem ambulatórios especializados. E tem um outro ponto que tem sido muito importante da gente falar, que são as gestantes de alto risco. E eu falo que, estando agora grávida, graças a Deus a minha gravidez é saudável, mas tem mulheres que sofrem muito durante a gravidez, com doenças graves. E hoje a gente só vai conseguir esse atendimento no Hospital César Carlos, que é um hospital do estado, ou na maternidade escola do Hospital Universitário Valdo Cantilho. Então essa é a realidade das mulheres hoje. É difícil planejar a sua família, ter acesso aos métodos contraceptivos. É difícil quando você tem uma gestação de risco. É difícil você se cuidar se você tem doenças como essa. A endometriose hoje é uma doença que é chamada um transtorno invisível. Só quem tem sabe. Então, não ter mais o Hospital da Mulher com algumas estruturas que são específicas para as mulheres, algumas linhas de cuidado, que a gente chama linhas de cuidado da fibromialgia, linhas de cuidado da endometriose, linha de cuidado da reprodução humana, da infertilidade, que hoje também é um outro tema que a gente precisa abordar. Então, eu acho que a gente precisa dar para a mulher, no seu cuidado, o protagonismo que ela merece. O candidato, falando um pouco de política partidária, a senhora é de uma família tradicional, né? O pai é presidente de um partido, a mãe é prefeita em Tauá, tem um irmão deputado federal, né? Duas perguntas rápidas. Com quem a senhora se aconselha politicamente, né? Já que o ambiente familiar da senhora respira política, né? E como que está o PSD no mapa do Ceará nessas eleições? Eu digo que lá na minha casa a política era discutida no café da manhã, almoço e jantar. O almoço de domingo, ele também já tem esse viés. Então, todos têm lugar de fala e todos têm voz de conselho, de aconselhamento. E o PSD vem crescendo bastante no estado do Ceará. Hoje é o partido que mais cresce. Nós temos muitos candidatos, mais de 50 municípios com candidaturas muito competitivas do PSD. Logo atrás do PT e do PSB de bola, é o partido que tem maior probabilidade de fazer mais prefeitos. E outra coisa, o Poder Legislativo, nas proporcionais, possivelmente será o partido que terá mais vereadores eleitos, inclusive passando esses dois que eu já falei. Gabriela, você acredita que no eventual segundo turno que vocês consigam chegar lá, vocês terão dificuldade de encontrar apoio dos demais candidatos em virtude desse acirramento, da propaganda negativa que tem dado o tom de toda a campanha desde o início? Tem uma frase que é muito típica minha, que é: cada agonia tem seu dia. A gente não tem como fazer esse estudo do futuro, de como será. A gente tem o hoje. E no hoje, o que a gente tem mostrado no nosso trabalho, nossa maneira de fazer campanha, é uma campanha mais propositiva. Você vê que o Evandro tenta evitar esse tipo de ataque direto, ataque sorrateiro, e essa mácula não vai ficar. Então, num determinado momento, é fato que os partidos vão se conversar e que as melhores propostas se unirão. Mas o que eu posso dizer sobre o Evandro e sobre a maneira que ele tem se portado é que ele tem tentado ser mais propositivo e não atacar as outras pessoas. O crescimento pode também estar relacionado a esse posicionamento, o crescimento nas pesquisas? Na minha opinião, o crescimento da pesquisa ele é realmente relacionado a isso. As pessoas não querem mais, não aguentam mais
esse discurso de ódio, esse discurso sem propostas, esse discurso tá certo, a pessoa não liga você imagina, você na sua casa, você ligar a sua televisão e só ver coisa ruim, ninguém quer mais isso, as pessoas querem saber o que é que a gente vai fazer para resolver os problemas. No eventual segundo turno, e aparentemente o PT tem chance de ir para o segundo turno, assim como o PL, né, de Bolsonaro, né? Aí quando a senhora fala no nível da política e ao mesmo tempo o próprio PT alimenta essa polarização, não há uma certa incoerência aí, não, candidato? Eu não vejo o Evandro falando nesse sentido de trazer essa distorção ou de trazer críticas diretas aos candidatos. Eu tenho falado muito das pessoas, né? Então, o Evandro, ele tem uma característica que é uma característica de união, de diálogo. Ele foi eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa com todos os votos, inclusive os votos do PL, os votos da oposição. Ele tem essa capacidade de diálogo e articulação política. Eu não vejo nele, na essência dele, também que não é da minha essência, essa essência de procurar o conflito. A gente apenas acredita que a nossa candidatura é uma candidatura que tem mais condições de oferecer ao fortalezense a Fortaleza que nós merecemos. Por vários motivos. Por ter um alinhamento, sim, com o presidente Lula, com o ministro Camilo, com o governador Elmano. Isso a gente sabe que facilita a execução de políticas públicas e também por ser a única chapa que fala diretamente da desigualdade social, que é a raiz de todos os problemas. Gabriela, você acredita que houve também acertos na Prefeitura de Fortaleza durante esses últimos 3 anos e meio? Olha, durante os últimos 3 anos e meio, a gente percebe algumas... Sempre as pessoas trabalharam muito, eu quero falar assim, por exemplo, dos servidores públicos. Eu acredito que eles se dedicam bastante, existem servidores públicos que são concursados, servidores públicos de carreira que têm se dedicado bastante. Eu acho que toda vida que nós estamos em uma campanha eleitoral, a gente tem que lembrar que, independente do partido, existem essas pessoas que carregam a máquina, independente do prefeito, né? Esses servidores que são concursados, esses servidores que estão servindo e se desdobrando. Eu falo muito, por exemplo, do exemplo dos agentes comunitários de saúde, que eles têm uma sobrecarga de trabalho muito grande. Hoje são cerca de 1.900 na Prefeitura de Fortaleza, precisaria ser cerca de 6.000, mas eles se desdobram, vêm na luta de classe, pedindo há muito tempo o concurso para novas vagas de agentes de saúde, mas se desdobram bastante. Tenho conversado, eu vou falar sempre da saúde porque eu tenho conversado com médicos, enfermeiros, que são concursados e continuam sendo os heróis da saúde, mesmo trabalhando em situações adversas. Mas gestão pública se faz com dinheiro, e dinheiro muito, né? Já que é uma gestão muito pesada como a de Fortaleza. Estaria faltando na avaliação da senhora gestão / planejamento ou dinheiro? Porque no papel cabe tudo, né? As campanhas são muito criativas em propor o céu na terra, né? E esse dinheiro vem de onde, candidato? Eu acho que precisa ser, as prioridades precisam ser eleitas. A gente tem que priorizar a saúde, por exemplo. Não faz sentido deixar de ter um apoio do Ministério da Saúde para ter um prontuário eletrônico. Isso daí é falta de gestão, não é falta de dinheiro. O Ministério da Saúde garante um prontuário eletrônico para qualquer município que não precisa ser comprado. Inclusive, já existe também serviços de telemedicina do Ministério da Saúde que poderiam estar sendo utilizados. Existe financiamento especial para CAPS que poderia estar sendo utilizado. Eu acho que quando a gente, é igual a casa da gente, quando o lençol está curto, a gente tem que saber escolher as prioridades e saber como que a gente pode usar da melhor maneira as ferramentas que existem. Então, existem várias ferramentas, mas que exigem parceria com o governo federal ou com o governo do estado, que não estão sendo utilizadas, muitas vezes por falta de conhecimento ou birra. No caso de uma vitória eleitoral, qual é a marca que vocês pretendem deixar em Fortaleza? Redução da desigualdade social, inclusão, sustentabilidade e Fortaleza como uma cidade das oportunidades. A mulher no governo do estado é paridade com os homens, né, no secretariado.
A senhora acha viável que isso aconteça na Prefeitura de Fortaleza? Sim, o Evandro fez. É uma ideia sua? O Evandro fez esse compromisso público nas nossas plenárias de mulheres. Ele fez esse compromisso público de buscar também a paridade de gênero, porque representatividade importa. Gabriela, nós queremos agradecer enormemente por sua disponibilidade, por seu tempo, desejar muita sorte aí nessa reta final de campanha e agradecer sobretudo a você que tem nos acompanhado no programa Eleições 2024, esperando sempre contar com a sua audiência. Até o próximo.